Então, sobre as considerações que a gente tem que ter com relação à transferência de paciente. A transferência do paciente de um local para o outro utiliza-se maca ou uma cadeira de roda, a depender do estado do paciente, a depender para onde ele vai, tá? Então, a gente pode transferir de maca ou transferir com uma cadeira de roda. Para se fazer o transporte ou remoção do paciente de um determinado lugar para outro nas dependências do hospital, exige que a pessoa que realiza o transporte tenha noções básicas de como atuar de forma correta e adequada. Por quê, gente? Porque são várias coisas que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai deslocar esse paciente de um local para outro, tá? Tem que ver o nível de consciência desse paciente, tem que ver o que esse paciente está utilizando de sondas, catéteres, tá? Então, e para não desconectar nada e não causar um dano aí para o paciente. Então, cuidados gerais com o transporte. O transporte do paciente deve ser feito com muito cuidado. Um movimento mal feito pode provocar lesões e às vezes irreversíveis, tá? Por isso, esse cuidado. Na maioria das vezes a gente não transporta o paciente sozinho, sempre é com a equipe, tá? Para que o transporte seja eficiente, deve agir com rapidez e segurança, porém com cuidados. Observar constantemente o estado geral do paciente durante o transporte, porque assim vai balançar o paciente, né? Pode desconectar alguma coisa nesse transporte. Então, a gente tem que avaliar o nível de consciência dele o tempo todo. Movimentos suaves a manipular o paciente, diminui as vibrações, solavancos, dor e desconforto, tá? Por exemplo, o paciente acidentado, quanto menos movimentar ele, melhor, tá? Por isso que tem todo um protocolo aí de mobilizar, né, o paciente. Não mova o local fraturado ou suspeito de fratura, ele precisa ser imobilizado, isso aí vocês vão ver em emergência. Nesses casos, a pessoa deverá apoiar apenas de segmento, pernas e braços. Ao se movimentar ou transportar pacientes politraumatizados, os cuidados devem ser redobrados. Pacientes com trauma crânioencefálico na cabeça, tá? Devem ser movimentados com a máxima atenção, sem movimentos de flexão e rotação com o maior número de pessoas. Isso aí é algo bem específico, tá? Porque um paciente politraumatizado, ou seja, que se acidentou, levou várias pancadas aí na cabeça, riscos de fratura cervical, de coluna, ele precisa ser todo mobilizado, tá? Para o transporte. Então, é algo que vocês vão ver melhor quando vocês derem emergência, tá? Ao proceder transporte com maca, descer e subir rampas com a cabeça do paciente para cima, exceto quando o paciente estiver em estado de choque. Conduzir a maca pelo corredor com o paciente sempre olhando para frente. Se for preciso subir a rampa ou entrar com o elevador, virar a maca após para conduzir o paciente sempre em posição correta. Ao entrar no elevador, nivelar o mesmo e travar a porta. A gente tem que tomar cuidado, porque tem uma trava, gente, também na maca. Então, sempre que a gente vai caminhar o paciente, a gente vai estar com ela destravada. Parou, a gente tem que travar. Porque para essa maca não escorregar e a gente não perder esse paciente, tá? Ao entrar no elevador, nivelar o mesmo, travar a porta. Entrar primeiro com a cabeceira da maca, ou seja, com a parte da cabeça do paciente. Desta maneira, sairá na posição correta. Transportar a maca com grade, sempre elevada, principalmente quando for transportar pacientes anestesiados, inconscientes, agitados e crianças, tá? Eu digo com todos os pacientes, a grade elevada sempre no transporte, porque a gente não sabe o que vai acontecer nesse transporte, tá? Então, é a segurança desse paciente. Transportar o paciente sempre coberto com lençol, se necessário, tá? Para não expor, né? O paciente não é para sair exposto. Então, o paciente tem que estar coberto.
Ao proceder o transporte com cadeira de roda, descer a rampa, transportar sempre a cadeira de ré, né? Subir a rampa com o paciente olhando para frente. Solicitar auxílio sempre que necessário para subir e descer rampa. Entrar no elevador puxando a cadeira de ré. Desta forma, ao sair do elevador, estará na posição correta. Então, sempre que na hora que a gente for levar o paciente, na maioria das vezes tem que levar ele de frente, tá? Mas a gente tem que ter sempre posicionar de ré quando a gente vai deslocar ele de um local para outro, para que na hora que a gente for sair, a gente saia de frente, tá? Cuidados com portas e paredes, transportar paciente sempre coberto com lençol ou cobertor se necessário, tá? Já deve ter reparado algumas coisas semelhantes aí, né, nos hospitais. Cuidado específico, paciente com soro. Aí a gente vai estar falando sobre os dispositivos desse paciente, tá? Que a gente tem que tomar cuidado, tá? No momento que transportar. Cuidado para não obstruir a agulha ou catéter, mantendo o soro sempre na altura adequada para gotejamento uniforme, tá? Não tracionar o equipo para que a agulha ou catéter não se desloque para evitar a desconexão. Então, o catéter que está conectado ao paciente é o equipo do soro, para não dobrar. Tem casos que é melhor a gente fechar o soro, tá? Mas tem que tomar cuidado com esse negócio de fechar o soro, porque a gente pode obstruir o acesso, tá? Então, se estiver na dúvida, é bom perguntar. Pode deixar fechado ou deve... Porque quando for um período curto, a gente pode até fechar. Mas tem que perguntar se aquele tipo de medicamento realmente pode fechar, tá? Porque às vezes não é para parar de gotejar aquele medicamento. Não tracionar o equipo para que a agulha ou catéter não se desloque e para evitar desconexão. Se houver formação de seroma, o que é isso? Infiltração do soro na pele do paciente. Aí sim a gente tem que interromper, tá? O que pode acontecer, gente, nesse transporte? Principalmente se o paciente estiver utilizando uma agulha, como um scalp. Essa agulha, ela pode se deslocar da veia do paciente para a pele do paciente, certo? Para a camada da pele mesmo. Aí o que vai acontecer? Esse soro, esse medicamento, em vez de cair na veia do paciente, vai cair de forma intradérmica. E aí você vai ver um edema crescendo, tá? Que se a gente não tomar cuidado, vai causar uma lesão enorme no paciente, tá? Então, isso é infiltração. O que a gente deve fazer? Fechar e funcionar outra veia, tá? Se houver a formação de seroma, infiltração do soro no tecido subcutâneo, interromper o gotejamento. Caso haja desconexão de catéter venoso, contém hemorragia, né? Que pode, por mais cuidado que a gente tenha, pode acontecer de desconectar, aí vai ocorrer o quê? Uma pequena hemorragia, né? Que retirou o catéter. E aí a gente vai o quê? Pressionar o local com uma gaze de preferência, devidamente com as mãos com luvas, né? E depois funcionar o tracesso. Mas a gente tem que tomar cuidado para que isso não ocorra, viu? As sondas vesicais, gente. Então, a sonda, ela tem que estar com a bolsa abaixo do paciente, tá? A bolsa com a urina. Então, verificação de estar corretamente fixada na coxa do paciente, que a gente coloca um esparadrapo, geralmente não é esse esparadrapo enorme não, é até menor, tá? Para fixar, para não ficar puxando essa sonda. Manter a bolsa coletora sempre no nível abaixo do paciente para evitar o retorno da urina, senão se causa uma infecção urinária terrível.
essa urina que está drenando, jamais ela pode retornar, tá? Esse tipo de sonda aqui, gente, é sonda com irrigação. Vocês estão vendo aqui que ela tem 3 vias. Uma via para encher o balão, porque depois que a gente passa a sonda, a gente enche um balão que vai ficar lá na bexiga, esse balão, para essa sonda ela não sair, tá? Então, esse balão é que fixa a sonda. Aí aqui tem uma via que é a drenagem da sonda, né? E aqui tem uma irrigação, principalmente pacientes pós-cirúrgicos, tá? Ou alguns casos aí de tratamentos, ele pode estar usando uma sonda vesical com irrigação. Então, uma via vai estar caindo o soro, geralmente é um soro fisiológico, tá? Ou água destilada mesmo, para estar lavando a bexiga. Então, uma via que, no caso, vai estar conectada para uma lavagem vesical, certo? E a drenagem. Então, vai estar entrando o líquido e saindo o líquido também da bexiga. E na hora que estiver drenando, vai ser o líquido que introduziu mais a urina do paciente, tá? Então, essa parte da drenagem jamais pode estar acima do paciente. Se estiver acima, o que vai acontecer? Vai haver um retorno dessa drenagem para dentro da bexiga. Isso pode causar uma infecção urinária muito grande. Então, a drenagem tem que estar abaixo e a irrigação deve estar acima, tá? Não pode estar abaixo. E também, se colocar abaixo, o que vai acontecer? O retorno da urina paciente para dentro da drenagem. Não é o objetivo, né? O objetivo é que a drenagem irrigue aí a bexiga do paciente, tá? Qualquer dúvida, vocês me perguntem depois, viu, gente? Então, pacientes com dreno de tórax. Dreno de tórax, vocês vão ver em melhor, né, em clínica médica e em clínica cirúrgica. Então, alguns pacientes fazem uso de dreno de tórax. Muito cuidado com o dreno, tá? O dreno, da mesma coisa com a sonda vesical, a secreção do dreno não pode estar voltando. O que é o objetivo do dreno? Drenar, né? Para que a secreção saia, certo? Então, qualquer tipo de dreno, aqui eu estou falando de dreno de tórax, mas qualquer tipo de dreno, o objetivo é esse, é drenar. Então, drenar é sair a secreção e essa secreção não retornar. Então, pinçar o dreno e o prolongamento com 2 pinças próprias, se for o caso, né? Às vezes é uma só. O frasco só poderá ser elevado acima do nível do tórax do paciente quando o dreno e o prolongamento estiverem pinçados, porque se estiver pinçado, não retorna, né? Cuidado para não tracionar o dreno. Coloque o frasco entre os pés do transporte da cadeira em caso de maca e colocar entre os membros inferiores. Eu vou mostrar aqui uma foto do dreno. Então, se tiver dreno, for transportar esse paciente, o que a gente faz? Trava o dreno, pinça o dreno bem fechadinho, porque aí não vai drenar mais, tá? Mas também não vai retornar o que já drenou. Então, a gente pinça. Por transporte, a gente pode fazer isso. Mas assim que chegar, por exemplo, está encaminhando esse paciente do centro cirúrgico para a enfermaria, está em uso de dreno, tá? No caso, dreno tórax, a gente vai pinçar, tá? A conexão desse dreno. E aí, a gente pode colocar o frasco do dreno entre as pernas do paciente, tá bom? E aí, quando o paciente chegar, a gente vai retirar essa pinça, tá? Então, tá aqui, ó, o dreno de tórax, certo? E aí, o que aconteceu? Aqui, a gente tem uma pinça. Então, a gente pode fechar isso aqui no momento do transporte e colocar esse frasco entre as pernas do paciente. O paciente chegou na enfermaria, a gente vai, posiciona corretamente esse dreno abaixo do leito aí do paciente, né, na lateral do leito, abaixo dele, para que realmente, com a ajuda da gravidade, a secreção ela desça e a gente vai despinçar, tá? Então, esse é o cuidado aí com o dreno de tórax. Tubo orotraqueal. Paciente que está entubado, gente, para transportar esse paciente é necessário ambusar. O ambu é esse aparelho aqui, tá?
para a gente realizar uma respiração manual pulmonar desse paciente. Paciente que está com tubo, aqui não é nem um tubo, aqui é uma máscara, tá? Mas se ele estiver com tubo orotraqueal, o tubinho mesmo, a gente vai conectar a extremidade desse tubo ao ambu, no momento que a gente for transportar. Então, muitas vezes não dá para transportar com o respirador. Então, a gente transporta ambuzando esse paciente. Então, vai retirar esse paciente do ambu, retirar esse paciente do respirador e vai conectar o ambu. E a gente que vai, ó, é simples, é só realizar esse movimento para ambuzar esse paciente, para realizar a ventilação manual desse paciente com ambu. Esse ambu vai estar conectado também ao torpedo de oxigênio, tá? Um cilindro de oxigênio. Então, transportar com o cilindro de oxigênio e ambu, o enfermeiro deve acompanhar o transporte. Isso aqui é transporte de paciente crítico, paciente de UTI. Então, não é para ser transportado apenas por técnico de enfermagem, não. Precisa, às vezes, até um fisioterapeuta ajuda a acompanhar aqui, tá? O paciente que está entubado. Então, precisa estar com outros profissionais, né, junto, auxiliando aí nesse transporte, tá? Então, porque tem que tomar cuidado para não extubar esse paciente, olha o risco que vai ser, né, se esse tubo sair. Então, tem que ter sempre um cuidado. Se o paciente também estiver com sonda nasogástrica, apresentar náuseas ou sinal de refluxo, abrir imediatamente a sonda. Sonda nasogástrica, gente, é aquela sonda que é passada via nasal até chegar ao estômago. Depois eu vou mostrar para vocês sobre isso em outra aula, tá? E às vezes um paciente que está entubado, com um tubo na boca, ele precisa manter o estômago vazio. Por quê? Para que essa secreção do estômago ele não venha broncoaspirar, ou seja, essa secreção não ir para o estômago, ou para os pulmões, melhor dizendo, ele não se engasgar, né, com essa secreção. Então, às vezes, o médico pede para manter uma sonda nasogástrica sob aspiração. Então, a gente passa uma sonda nasogástrica, pega um frasco de soro vazio, a gente dobra ele todinho, enrola ele, conecta na sonda, a gente tira todo o ar, né? Conecta na sonda e abre. Quando a gente abre, aí vai fazer uma pressão, uma sucção de todo o conteúdo gástrico, tá? Então, a gente pode estar transportando esse paciente entubado com sonda nasogástrica sob aspiração. Então, no momento do transporte, a gente pode fechar essa sonda. Mas se a gente perceber que esse paciente vai vomitar, a gente abre essa sonda para que essa secreção seja eliminada, né? E esse paciente não bronquiaspire. Pacientes agitados e confusos, proceder sempre o transporte em maca com grade e restringir o paciente se necessário. Restringir é a contenção, certo? A próxima aula já vai estar falando sobre a contenção. Geralmente, pacientes assim agitados, o médico já cede o paciente, aceda, melhor dizendo, o paciente para poder transportar. Paciente anestesiado, né? Geralmente são pacientes que vêm da UTI. Do centro cirúrgico. Proceder sempre o transporte com maca com grade. Não movimentar muito o paciente, pois pode provocar vômito. Um dos efeitos colaterais muito normais, né, que pode ocorrer com o paciente anestesiado é vômito, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para esse paciente não se engasgar com vômito, né? Porque assim, o paciente broncoaspirou, ou seja, a secreção gástrica dele foi parar no estômago, ele tem um risco enorme de ter uma parada cardiorrespiratória e a óbito, tá? E aí, ainda né, se não for a óbito, desenvolver uma pneumonia grave por conta disso. E a óbito também por conta disso, tá? Então, a gente não pode deixar o paciente broncoaspirar, certo? Então, um dos cuidados importantes é manter
a cabeça dele lateralizada, certo? E se o paciente estiver usando sonda nasogástrica, a gente vai abrir aí para secreção e para a sonda, tá? Então, gente, com isso nós finalizamos, tá? Essa aula. E falei muita coisa, né? Essa aula tá um pouco extensa, mas vocês anotem aí as dúvidas e a gente vai estar debatendo, tá bom? Porque veio aí muitas novidades, tá, gente? Então, até daqui a pouco.